confiar em ti, em Deus cuja palavra eu exalto, neste Deus ponho a minha confiança e nada temerei. O que pode fazer um mortal? Todo dia torcem as minhas palavras, e os meus pensamentos são todos contra mim para o mal. Ajuntam-se, esconde-se, espiona os meus passos, como aguardando a hora de me darem cabo da vida. Dá-lhe a retribuição segundo a sua iniquidade. Derriba os povos, ó Deus, na tua ira. Contaste os meus passos. Quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? No dia em que eu te invocar, baterão em retirada os meus inimigos. Bem sei isto, que Deus é por mim. Em Deus cuja palavra eu louvo, no Senhor cuja palavra eu louvo, neste Deus ponho a minha confiança, e nada temerei. Que me podes fazer o homem mortal? Olhe bem o verso 9. No dia em que eu te invocar, baterão em retirada meus inimigos. Gostaria de enfatizar nessa noite o poder da oração. Então vamos orar. Senhor, estamos precisando de um reavivamento de oração na vida do teu povo, na vida desta igreja, na vida de todas as famílias que aqui congregam. Que nós possamos ter mais disposição para orar, para sair da nossa zona de conforto e vir para cá nas quartas-feiras para orar, orar de manhã, orar no meio do dia, orar à noite, orar o tempo todo. Que possamos nessa noite entender a importância da oração para a saúde da nossa mente e do nosso coração. Em nome de Jesus. Amém. Pode pôr o segundo slide. Eu agora tenho uma família de passarinhos bem na minha janela. Talvez isso me fez lembrar esse provérbio chinês que foi usado pelo Martinho Lutero. Vocês conhecem bem esse provérbio? Não podemos impedir que as aves voem sobre nós, mas podemos impedir que façam ninhos sobre nossas cabeças. Martinho Lutero usou esse provérbio para falar sobre o perigo das tentações, para falar sobre o perigo dos pensamentos ruins, dos pensamentos maus, dos pensamentos maliciosos, daqueles pensamentos que vêm, entram na nossa mente, revoam a nossa mente, querendo fazer ninhos na nossa cabeça para nos desanimar, nos fazer desistir e perder a esperança. E a oração é a nossa força, é o nosso poder. No dia que eu te invocar, baterão em retirada todos os inimigos da minha paz, os inimigos da minha alegria, os inimigos da minha esperança que enche a cabeça de coisas ruins. Imaginação destrutiva. Nós precisamos então enxotar esses pensamentos ruins através do poder da oração. Quem escreveu o Salmo 56? Foi Davi. E Davi escreveu esse salmo num momento difícil, talvez um dos momentos mais difíceis na sua vida. Davi escreveu esse salmo quando ele foi capturado pelos filisteus e levado para a terra de Gade, para a terra dos filisteus. E ali ele foi apresentado ao rei Aquis, o rei dos filisteus. E Davi estava completamente atormentado. Diz a Bíblia que ele se fingiu de doido, de débil mental para tentar salvar a sua vida. Ele salivava, agarrava pelas paredes, todos os detalhes estão aqui na palavra. E o rei Aquis olhou bem para o Davi naquele estado e disse: não é esse aí o Davi dos 10 milhares?
Não é esse daí que derrubou, matou Golias? Não é este aí o herói de Israel? Porventura eu não tenho tempo para atender loucos? Tira esse homem da minha presença, ele foi humilhado, enxovalhado. E aí quando alguém lê a história do Salmo 56, fica chocado com isso. O que teria levado Davi a chegar no fundo do poço? O que teria levado Davi a ficar nesse estado depois de tantas vitórias? Será que isso pode acontecer também comigo? Com você? Pode. Davi descuidou, sabe do quê? Da sua cabeça e do seu coração. É o próximo slide. Veja o que diz a palavra de Deus. A paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Mas se você descuidar da sua cabeça, se você descuidar do seu coração, os pensamentos ruins, os pensamentos maléficos, destrutivos, vão corroendo a mente, construindo ninho na nossa cabeça. E nós nos sentimos enfraquecidos, desanimados, e foi nesta oportunidade que os filisteus então capturaram Davi. E nós podemos aprender com Davi como proteger a nossa mente, a importância de proteger a nossa mente através da oração. Quando esses pensamentos começaram a rondar a sua cabeça, querendo fazer ninho na sua cabeça, o que você faz? Pare. No dia em que eu te invoquei, os meus inimigos baterão retirada. Show! Pensamentos ruins. Show! Vão embora. Na minha cabeça você não vai fazer ninho. E aí depois Filipenses 4:8, que é o próximo versículo, diz: o que pensar? Tudo que é bom, tudo que é saudável, tudo que é agradável, tudo que é justo, que ocupe o vosso pensamento. E aí Romanos 12 disse: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como isso aqui é importante para o seu bem-estar. Cabeça que não tem juízo, corpo sofre. Não podemos impedir que as aves voem sobre a cabeça da gente. Os pensamentos ruins vêm, mas não podem fazer ninhos. Enxota. No dia em que eu te invocar, os meus inimigos batem retirada. Porque neste Deus eu ponho a minha confiança. E Davi, ele usou a oração, foi a base da sua restauração. Então vamos ver quais foram os conflitos que deixaram Davi assim tão enfraquecido. Ele usou a oração em primeiro lugar para poder vencer a opressão e o temor que os seus inimigos lançaram contra ele, usaram contra a sua mente, mexeram com a sua cabeça e com o seu coração o tempo todo. Olha o desabafo que ele faz no verso 2. Os que me espreitam continuamente querem ferir-me, e são muitos os que atrevidamente me combatem, e me vindo o temor. No versículo 1, final do verso 1, ele diz: e me oprime, pelejando de vez em quando? Não, me oprime pelejando? Sabe aquele pensamento que fica o dia inteiro na cabeça da pessoa? Oprimindo a pessoa. Parece até uma ironia do destino. De repente, o grande Davi, que venceu o gigante Golias, venceu um leão, um urso, 200 filisteus para ganhar a mão do rei em casamento, e agora no fundo do poço, por causa da opressão. Que é uma opressão? São pressões emocionais, psicológicas, que somatiza, e a pessoa fica debilitada. Mas como eu já disse num dos meus vídeos, o fundo do poço pode não ser o fim.
O fundo do poço pode ser uma grande oportunidade para descobrir o poder da oração, para descobrir o que a oração é capaz de fazer e pode fazer. Quantos personagens bíblicos tiveram que chegar no fundo do poço para descobrir o poder da oração? Filho pródigo, ele fez uma oração poderosa. Jeremias, José, quantos? Fundo do poço, no dia em que eu invocar o meu Deus, os meus inimigos vão bater retirada. Porque neste Deus eu ponho confiança, eu não vou ficar nesse poço. A oração tem poder, meus irmãos, mas nós precisamos resgatar esse valor. Uma cena que chamou bastante a minha atenção, no dia 28 de outubro, foi o momento em que o presidente eleito recebeu notícia que ele estava eleito. Não sei quantos de vocês observaram isso. Ele estava com um grupo de pessoas ali na sua casa, lá na Tijuca, né? Estava lá. Agora nós temos duas repúblicas, né? Mais duas, né? A de Curitiba e a da Tijuca, né? Aquela turma estava lá. De repente chegou a notícia que ele tinha sido eleito. O que foi que eles fizeram? Deram as mãos e... Coincidentemente tinha um grupo de repórteres que estava acompanhando a apuração. Quando aquele grupo de repórteres viram aquilo, eles ficaram alarmados. Eles nunca tinham visto isso na história das eleições no Brasil. E uma das repórteres levantou logo e disse: isso não podia estar acontecendo. Isso pode ser uma ameaça para o Brasil, porque o nosso país é laico, não se pode orar desse jeito. Naquele momento, aquele grupo se revela como os inimigos da pátria. Porque a Bíblia diz: feliz é a nação, inimigos da pátria. Inimigos da pátria. Meus irmãos, a única maneira de banirmos os inimigos da pátria é orando. Esse povo que chama pelo meu nome, se me buscar e orar, eu saro esta terra. Banir os inimigos da pátria, do Ministério da Educação, que estão aí denegrindo os nossos jovens e adolescentes. Nós temos que orar mais. Infelizmente, somos parte de uma geração que está desaprendendo a orar. Mas não deixa que os seus pensamentos ruins façam ninhos na sua cabeça. Invoque o nome do Senhor. E diga: nesse Deus, eu ponho a minha confiança. Davi usou a oração para vencer calúnias, mentiras, que usaram contra ele o tempo todo. Calúnias e mentiras. Eu tenho certeza, acho que sem medo de errar. Acho que todos vocês aqui, pelo menos uma vez, já foram vítimas de calúnia, de mentiras. E como a calúnia e a mentira tem poder? Tem ou não tem? Quantas pessoas nós conhecemos que faliram, foram à falência, foram destruídas, foram para o fundo do poço por causa de calúnias, por causa de mentiras. E mesmo depois que a sua inocência é provada, nunca mais consegue se recuperar. Porque mentiras e calúnias são como plumas, como penas jogadas no vento. Depois que o estrago é feito, é difícil consertar. Quantas pessoas vão para a cadeia? Inocentes. Calúnias. E Davi, ele faz o seu desabafo no versículo 5. Olha o que ele diz: todo dia torcem as minhas palavras, e os seus pensamentos são todos contra mim para mal. Ele fala de mente, pensamento. Ele fala da comunicação torcida,
De repente você conta uma piada tão saudável, você faz uma brincadeira num grupo, tem alguém de plantão maldoso, pega aquela sua palavra, torce, para te prejudicar, para denigrir você. Isso é um perigo. Aí alguém vem dizer, olha, surgiu uma nova ferramenta aí, chamada, das redes sociais, chamada fake news. Isso é antigo. O que é uma fake news? Uma indústria de calúnias e de mentiras. Quando você não tem com que acusar uma pessoa inocente, invente coisa contra elas, faça calúnias contra elas. Amanhã ou depois, mesmo que descubram a verdade, você já derrubou essa pessoa. Isso é antigo. Daniel com seus amigos na corte da Babilônia foram vítimas de fake news. A Bíblia diz, e não tendo com que acusar estes jovens, então inventaram calúnias contra ele, e eles foram para a fornalha, foram para a cova dos leões. Nós podemos lembrar do José do Egito. Lembra da história de José do Egito? Lá na casa de Potifar? O que foi que a esposa de Potifar fez? Ela não pegou uma capa do José e não rasgou? E disse, olha, ele tentou me agarrar e rasgou. Aí eu peguei na capa dele e rasguei, olha. E ele era inocente. E ele foi para a cadeia? Foi. Foi para a cadeia. Será que Jesus também não foi vítima de fake news? Claro que foi. Os sacerdotes subornaram os guardas com dinheiro para que os guardas mentissem que o corpo tinha sido roubado. E a notícia se espalhou. Ele não ressuscitou nada, o corpo foi roubado. Mas todos estes personagens bíblicos invocaram o nome do Senhor e seus inimigos bateram retirada. Daniel com seus amigos foram heróis na Babilônia. José foi governador do Egito. Jesus foi assunto aos céus. E quando as mentiras do Amã estavam colocando em risco todo o povo judeu, seria a extinção da raça judaica ali na Pérsia, por causa das mentiras de Amã. Qual foi a arma mesmo que a rainha Esther usou? Os irmãos se lembram? Vocês vão jejuar por mim e orar 3 dias. Neste Deus eu ponho a minha confiança. Quando vocês orarem e jejuarem, os nossos inimigos baterão retirada. E o que aconteceu com Amã? Foi enforcado na sua própria forca. Eles não conhecem o poder da oração. Ore, irmãos. Só a oração pode derrotar os lábios caluniosos que mentem contra você, contra o povo de Deus. E Davi usou a oração. Usou o poder da oração para vencer também as ciladas e as armadilhas que os filisteus foram criando contra ele até derrubá-lo. E ele faz o seu desabafo no verso 6. Ajuntam-se, olha a estratégia do inimigo. Ajuntam-se, esconde-se, espionam os meus passos, aguardando a hora certa de... O que passos nos faz lembrar? Pé. Aguardando a hora de puxar o seu tapete. Será que alguém aqui já foi vítima de uma puxada de tapete? Sabe aquelas puxadas de tapete? Descarada que derruba mesmo? São os nossos inimigos e adversários. E eu, quando estava lendo esse texto, eu me lembrei muito daqueles guardas maldosos que querem multar no trânsito, né? Tem os guardas que são bonzinhos, né? Não, deve ter, né? Mas tem os guardas que são maldosos. Então eles pegam o radar, né? E eles escondem atrás de uma árvore, né? Atrás de uma moita, atrás de uma curva. Aí o Davi diz assim, ajunta-se, esconde-se, eles ficam bem escondidinhos.
Depois ele diz, espionam. Pega um binóculo. Fica lá. Espionam. Aguardando a hora. Opa! Conseguiu uma multa aqui. Aqui é 80, ele está 81, 82. Né? É exatamente o que o inimigo faz. Quando alguém se converte a Cristo, quando alguém quer levar uma vida espiritual consagrada, quando alguém quer trabalhar para Deus, quando alguém está levando a palavra de Deus a sério, o inimigo, opa, esse daí. Nós temos que derrubar, temos que desanimar. Fique de olho nele. Olhe bem os passos, puxa o tapete. E puxaram o tapete de Davi. Quando Davi deu conta, ele estava lá diante dos filisteus, fingindo de doido, para salvar a sua vida. Descuidou da cabeça. Descuidou do coração. Mas ele tinha uma arma poderosa. Ele disse, no dia em que eu te invocar, os meus inimigos vão bater retirado. Porque neste Deus, eu ponho a minha confiança. Orem mais, irmãos. Vamos orar. Eu vou fazer uma viagem. Ore. Ore, Senhor. Me ajude a controlar o meu pé no acelerador. Mas tire também os guardas da estrada, os marronzinhos. Né? Para que eu possa ir e voltar com segurança. Né? E finalmente, Davi usou o poder da oração para poder vencer as perseguições contra ele. Como Davi foi perseguido. Irmãos, é impressionante quando nós resolvemos estudar a vida de Davi. Davi estava tão bem ali, cuidando das ovelhas do pai, né? Não tinha problema nenhum, pegava a sua harpazinha, ficava ali tocando, cuidando das ovelhas. Não tinha problema nenhum, né? Até que resolveram colocar uma coroa na cabeça dele. Agora você vai ser rei. Pronto. Só o fato da notícia ter chegado para o rei Saul que ele ia ser rei, acabou o sossego de Davi. Davi passou a ser perseguido 24 horas por dia, tentando salvar a vida. E Davi, na sua oração, ele lembra disso no verso 8. Contaste os meus passos quando sofri perseguições. Recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas escritas no teu livro? Lágrimas de perseguições não são lágrimas inúteis. Lágrimas de perseguições são lágrimas que Deus guarda no seu odre, no seu recipiente, na sua vasilha. Sabe por que Deus guarda essas lágrimas? Para regar a terra, o solo da nossa vitória. Se você está sofrendo por perseguições por causa da sua fé, por causa do nome de Jesus, suas lágrimas não são inúteis. Vai regar o solo da sua vitória. Ele guarda todas no seu odre. O odre era um recipiente que eles usavam para guardar vinho, para envelhecer o vinho, para curtir o vinho. E no odre de Deus ele não guarda vinho, ele guarda suas lágrimas, lágrimas sofridas por causa do nome de Jesus, por causa da sua fé. Existem dois tipos de perseguições. Existem as perseguições que são reveladas. Mas as piores perseguições são as perseguições veladas, sutis. Quando bate e assopra. De repente você começa a perceber no trabalho, na escola, na família, que não tem mais oportunidade, não tem mais chance. De repente você não tem oportunidade no trabalho, você não é valorizado. Isso começa a mexer com a cabeça da pessoa. E a pessoa começa a pensar, será que realmente eu tenho capacidade?
Será que eu sirvo para alguma coisa? Pronto, o inimigo já derrubou. A autoestima vai lá para o chão. Nós não podemos absorver isso. Eu tenho que olhar para a cruz de Jesus e dizer, ali está o meu valor. Ele morreu na cruz por mim, eu tenho valor. Podem perseguir. O meu tempo vai chegar. A minha vitória vai chegar. Porque neste Deus eu ponho a minha confiança. Mas nós precisamos voltar a orar. Todos nós somos vítimas de pensamentos ruins. Eles vêm. Não podemos impedir que as aves voem sobre as nossas cabeças. Os pensamentos vão surgir sempre. Mas nós podemos impedir que faça ninhos. Que faça ninho. E nós temos a oração para repreender os pensamentos maus. E nós já podemos começar, depois de ler o Salmo 139, dizendo, sonda-me, ó Deus, conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau, algum pensamento ruim. Prova-me. E dê paz. Porque eu sei que no dia que eu te invocar, os meus inimigos vão embora. Porque nesse Deus eu ponho a minha confiança. Abaixe a sua cabeça. Faça a sua oração. Quem sabe a sua mente, seu coração, esteja passando por essas dificuldades que Davi passou. Opressão, medo, calúnias, mentiras, armadilhas, ciladas. Quando invocamos o nome do Senhor, pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita. Você não vai se atingir. Peça para Deus te dar uma mente saudável, uma mente otimista, uma mente santa, uma mente renovada. Use a oração para isso. Há momentos que na vida a cabeça, ela fica realmente pesada. Ao invés de tomar apenas uma medicação, faça a oração. Põe a mão na tua cabeça, faça a sua própria imposição de mãos e ore. Peça a Deus para libertar a sua mente e te dar paz. Grandioso Deus e eterno Pai celestial, já lemos a Tua palavra, meditamos na Tua palavra, e agora nós fazemos este apelo, Senhor. Se alguém nesta noite, com a sua mente pesada, com a sua mente carregada, com a sua mente atribulada, repreenda todo este mal agora, em nome de Jesus. Que haja libertação nessa noite, para que todos voltem para casa, carregando a Tua paz na mente e no coração. Nós confiamos em Ti, Senhor, e nós queremos agora, em nome de Jesus, repreender esse mal, porque em Ti nós confiamos, e confiamos na Tua palavra, e confiamos, ó Pai, que todas estas vitórias que o Senhor deu para Davi, elas poderão acontecer em nossas vidas, a partir desta noite, porque nós queremos ser um povo de oração, que bata em retirada agora todos os nossos inimigos, em nome de Jesus. Amém.